tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Capítulo 3. Da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte
a alma retorna ao todo universal. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebes? Se não fosses cegos, verias. Se não fosses surdos, ouverias. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? Dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Separação da alma e do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Como se opera a separação da alma e do corpo? Frágeis os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra como frequentemente vos sucede. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar indagador.
O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que a eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é. Mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também quase sempre a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Perturbação espiritual. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Imagina o universo. Imagina agora alguém que você ama muito e, de repente, você se vê forçado a não mais conviver com essa pessoa. Como você se sentiria? Por que será que isso aconteceu? Como lidar, afinal, com as mortes repentinas? Estamos às vésperas do dia de finados e resolvemos então conversar sobre uma questão que foi encaminhada lá pelo Instagram da FEB TV. A Renata comentou o seguinte: como lidar com a morte repentina? A morte de alguém que amamos é sempre algo doloroso. Não dizemos perda porque a gente perde coisas, não pessoas. Por mais que saibamos que um dia ainda nos reencontraremos, a dor da despedida, da separação é algo indescritível. No entanto, existem algumas reflexões que podem nos ajudar a lidar um pouco melhor com essa situação. Uma delas gira em torno do fato de que, mesmo o mais repentino dos acontecimentos, jamais é uma surpresa para Deus. E isso porque nossa relação com o tempo é profundamente diferente. Enquanto nos relacionamos com o passado e futuro, para Deus o que há é um eterno presente. Aquilo que nos soa como inesperado pode ter sido organizado há tempos e por muitas mãos. O retorno ao mundo espiritual também pode ser uma ação direta da misericórdia de Deus. Pode acontecer para evitar que o espírito assuma novos débitos diante de alguma situação em que se colocaria de forma irresponsável, ou para que não sofra de forma desnecessária diante da situação na qual se encontraria. Dessa forma, alguém que passaria longos anos em estado vegetativo, por exemplo, pode, por mérito, ter a sua morte antecipada. São muitas as possibilidades, e mesmo quando a causa dessa morte é a negligência humana, por conta de algum acidente, suicídio direto ou indireto, haverá a ação da providência divina auxiliando.
assegurando que o espírito aprenda, se restabeleça e retorne o quanto antes à construção da sua felicidade. Ser um cidadão do universo é saber que Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para sua bondade é destituído de valor. Nesse dia de finados, reflitamos sobre a vida. Façamos uma prece por aqueles que já se foram e confiemos em Deus, que tudo sabe e tudo provê. Uma chance que se tem dos nossos erros reparar, mais uma etapa da evolução e o ciclo da vida continuar. É a hora de agradecer ao Criador por mais este momento de sublime amor. Não é preciso chorar, não se deve adiar, só agradecer a volta ao lar. É o ciclo da vida, é o ciclo da vida. Se chegou a hora da partida, é o ciclo da vida, é o ciclo da vida. Se chegou a hora da partida, uma chance que se tem dos nossos erros reparar, mais uma etapa da evolução e o ciclo da vida continuar. É a hora de agradecer ao Criador por mais este momento de sublime amor. Não é preciso chorar, não se deve adiar, só agradecer a volta ao lar. É o ciclo da vida, é o ciclo da vida. Se chegou a hora da partida, é o ciclo da vida, é o ciclo da vida. Se chegou a hora da partida, é o ciclo da vida, é o ciclo da vida. Se chegou a hora da partida, é o ciclo da vida, é o ciclo da vida. Se chegou a hora da partida. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai,
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for, e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau. E outros lhe são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas. A vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim, de um modo geral. Mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente, e não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar
para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente, até chegarem ao estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência num mundo infeliz ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz, por se haverem obstinado no mal. Destino da Terra e causas das misérias humanas. Admira-se de haver na Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como uma rabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticaram crimes. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Morrer é voltar para casa. Quando a morte chega com sua bagagem de mistérios, traz junto divergências e indagações. Afinal, quando os olhos se fecham para a luz, o coração silencia e a respiração cessa, terá morrido junto à essência humana? Materialistas negam a continuação da vida, mas os espiritualistas dizem que sim, a vida prossegue além da sepultura. E eles têm razão. Há vida depois da morte, vida plena, pujante, encantadora. Prova disso? As evidências estão ao alcance de todos os que querem vê-las. Basta olhar o rosto de um ser querido que faleceu e veremos claramente que falta algo. A alma já não mais está ali. O espírito deixou o corpo feito de nervos, sangue, ossos e músculos. Elevou-se para regiões diferentes, misteriosas, onde as leis que prevalecem são as criadas por Deus. Como acreditar que somos um amontoado de células, se dentro de nós agita-se um universo de pensamentos e sensações? Não, nós não morreremos junto com o corpo. O organismo voltará à natureza.
restituiremos à terra os elementos que recebemos, mas o espírito jamais terá fim. Viveremos para sempre em dimensões diferentes desta. Somos imortais. O sopro que nos anima não se apaga ao toque da morte. Prova disso está nas mensagens de renovação que vemos em toda parte. Ou você nunca notou as flores delicadas que nascem sobre as sepulturas? É a mensagem silenciosa da natureza, anunciando a continuidade da vida. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos ou avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante. O amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharam no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá suave: vem, sê bem-vindo de volta à tua casa. A morte tem merecido considerações de toda a ordem ao longo da estada do homem sobre a terra. É fenômeno orgânico inevitável, porque a lei divina prescreve que tudo quanto nasce, morre. A morte não é, pois, o fim, mas o momento do recomeço. Pensemos nisso. Você vem correndo pra mim, olha pro céu e o pranto cai, em desespero me pede a paz. E não será a última vez, outras virão e será assim, até que entenda o que ensinei e tente estar bem mais perto de mim. Isso também passará, você vai ver, e sempre que me chamar, vou atender. No entanto, só vou lhe dar o que merecer. No entanto, só vou lhe dar o que merecer. Você não é o único assim, que sempre vem correndo pra mim, me implorando pra te socorrer, sem fazer nada pra isso merecer. Eu ensinei pra quem quis saber que a lei é justa e milagre não há. E se você não mudar pra melhor, sujeito estará sempre a se machucar.
isso também passará. Você vai ver e sempre que me chamar, vou atender, no entanto, só vou lhe dar o que merecer, no entanto, só vou lhe dar o que merecer, isso também passará. Você vai ver e sempre que me chamar, vou atender, no entanto, só vou lhe dar o que merecer, no entanto, só vou lhe dar o que merecer, isso também passará. Você vai ver e sempre que me chamar, vou atender. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina, www.radiofraternidade.com.br, Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Uma doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Olá, amigos! Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A gratidão pela sua presença e a sua participação no programa e atendendo aí a muitos pedidos de vocês, hoje o nosso convidado muito querido é o Raul Teixeira. E o tema que nós vamos estar trazendo é o Dia de Finados, os comportamentos que nós agora vamos começar a avaliar, a observar em nós frente esse dia, frente à morte. Que comportamentos nós podemos transformar em nós com relação a esse tema, que é um tema universal, a morte. Raul, obrigada pela tua presença mais uma vez. Prazer muito grande estar com vocês no Transição outra vez. E o tema, como eu já disse, é esse. Que comportamentos nós podemos observar em nós e podemos transformar frente à morte, que é um fenômeno que a todos nós Bom, inicialmente, nós precisamos compreender, ou pelo menos admitir, que a morte é a única lei para a qual não há exceção. Todos nós que nascemos um dia, morreremos um dia. Aliás, já começamos a morrer no momento em que nascemos. A partir do instante em que o bebê começa a respirar com seus próprios pulmões, ele já passa a consumir seus próprios recursos orgânicos. E como a morte, tecnicamente, é a consequência do esgotamento dos órgãos, nosso organismo começa a sofrer esgotamento no momento em que nós nascemos. Então, a morte física é um fenômeno natural, como respirar. Daí, não há porquê ter medo da morte. Nenhum de nós vai viver como se fôssemos uma coruja gourenta, falando a cada 5 minutos da morte e do morrer. Mas a morte precisaria estar nos nossos contextos familiares, na nossa conversa, nas nossas considerações, e certamente ela não nos causaria tanto transtorno quanto ainda causa, se fosse algo mais trabalhado pelas famílias, pelos indivíduos. A velha ideia de que a morte é o fim de tudo é que determina, principalmente sobre a mentalidade ocidental, esse desarranjo emocional
que ela é capaz de produzir. Ninguém fica feliz com esse momento do até logo, do até breve, com esse momento da despedida do corpo. Por que ficamos tristes? Ficamos sofridos. Mas ficamos tristes e sofridos quando levamos um amigo ao aeroporto para viajar, quando levamos um familiar à rodoviária para viajar. Só pelo período que vamos ficar sem nos ver, Sim. já choramos, nos abraçamos, nos beijamos. Imaginemos essa viagem que a gente não sabe quando vai se tornar a ver. Logo, ninguém tem que ter um coração de pedra, duro, enrijecido e que não sinta nada diante da morte de alguém. Nós sentimos, nós choramos. O que ocorre é que nós não nos desesperamos, nem deixamos de admitir a grandeza de Deus, porque os nossos entes queridos estão viajando para o mais além. Aliás, Delmar, às vezes eu noto uma postura muito curiosa entre nós, criaturas humanas, que dizemos crer em Deus. Enquanto Deus está matando os parentes dos outros, ele sabe o que faz. Quando ele se volta para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, então já nos desgovernamos e nos perguntamos como é que Deus faz isso comigo. Enquanto ele estava fazendo com o restante da humanidade, não nos afetava. Então, é preciso que haja um processo de autoeducação com relação à morte. A educação para a morte é a educação para a vida, porque já aprendemos no ditado popular de muito tempo que tal vida, tal morte. De acordo com a maneira pela qual vivemos, assim também desencarnaremos ou morreremos. E o que dizer, o que refletir no dia de finados, onde as pessoas vão aos cemitérios e ali também pranteando e trazendo muita dor e muito sofrimento, Raul? Essa é uma experiência nossa muito estranha, compreensível. Não deixa de ser um gesto de afeto do familiar, de visitar a sepultura, onde se supõe estejam seus entes queridos. Mas essa é uma visão distorcida. Eu fui à cova do meu filho, não foi. Ali é a roupa velha que não mais servia a seu filho, que não mais servia a sua mãe, que foram sepultadas ali. Essas roupas imprestáveis, pela velhice, pela enfermidade, pelo acidente. Mas o seu filho ou sua mãe não estão sepultados ali. Estão nesse mar de vida, nesse aldilá, nesse mais além, nesse mundo dos espíritos, nesse céu, como você acreditar. Mas o fato é que, quando nós vamos visitar a sepultura, é como se jogássemos uma roupa velha na lixeira e todos os dias fôssemos olhar a lixeira, enfeitar a lixeira, onde a roupa velha foi colocada. Seria importante se nós criássemos essa afetividade pelos nossos entes queridos trespassados na nossa casa, onde eles foram felizes conosco, num lugar agradável, num jardim, orar por eles, onde não houvesse a evocação da morte, mas houvesse a conclamação à vida. Os nossos entes queridos que saíram do corpo, eles continuam vivendo. Lembremos-nos de Jesus Cristo, conforme o evangelista Marcos anotou: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Então, nós saímos do corpo, mas a vida persiste, nunca saímos da vida. Deste modo, ainda que respeitemos todas as pessoas que, pela sua psicologia, pelo seu entendimento, acham que é necessário ir visitar a sepultura, que assim seja, mas não é necessário. Nosso ente querido muitas vezes vai até lá chamado pelo nosso pensamento e muitas vezes não gostam de estar ali. Então, se o nosso ente querido é chamado pelo nosso pensamento, onde quer que nós estejamos, nós o chamaremos pelo nosso pensamento. Em nossa casa, em nossa fazenda, no sítio, onde quer que estejamos. Daí, reunamos a nossa família, todas aquelas pessoas que quiseram bem ao falecido, nos reunamos nesse dia ou em qualquer dia e oremos por eles. Mas oremos lembrando dos momentos mais bonitos que passamos juntos.
aquelas pessoas que foram alegres quando encarnadas, que foram trabalhadoras, dedicadas, nossas amigas, aquelas que nos ajudaram tanto em muitos aspectos da vida e mesmo aquelas que nos deram problemas, que foram complicadas para nós, mas que sabemos que elas agora precisam desse pensamento nosso feliz, positivo, pedindo a Deus que as abençoe onde elas estiverem. De modo que faz muito bem para o morto, para o desencarnado, a nossa lembrança, o nosso pensamento, mas não de tristeza, não de desolação, mas a nossa prece, nosso carinho, nossa boa lembrança. Então, no dia de finados, se for possível, deixemos de lado o cemitério onde estão as lixeiras, com as roupas velhas que nós e os nossos tenham usado. Vamos pensar neles num lugar mais agradável. Vamos florir a nossa casa, como fazem os mexicanos. Muitos vão ao cemitério, sim, no México, no Dia dos Mortos. Mas eles levam para lá violão, instrumentos musicais variados, eles levam flores, comida, armam as mesas, porque eles acreditam que a vida prossegue. E fazem uma celebração, uma festa no Dia dos Mortos. E assim em vários outros povos pelo mundo afora. Lamentavelmente, a nossa ramificação cristã ocidental, com essa marca judaica de sofrimentos, acabou por nos deixar esse drama terrível de achar que o nosso morto está na sepultura e não vibrando, respirando nesse mais além. Comportamentos a pessoa pode agora começar a refletir que são importantes serem levados em conta nesse momento do velório. Imaginemos que estamos diante de alguém que está renascendo para o mundo espiritual. A criatura que morre aqui na Terra é como a criança que nasce aqui na Terra. E quando a criança acaba de nascer, ninguém faz barulho no quarto. Todo mundo faz silêncio para não perturbar a criança que precisa de repouso. Então, quando alguém desencarna, nasce para o lado oposto, nasce para o mundo dos espíritos. Então, seria justo que nós também mantivéssemos um clima de repouso mental, através das orações. Há grupos que gostam de fazer o cântico, que gostam de envolver aquele momento e o desencarnado em muita ternura. Há quem diga palavras de carinho, evocando a figura do desencarnado. Sim. Tudo isso faz muito bem a quem se foi. Muitas vezes a pessoa que acabou de morrer está ali presente. Algumas vezes atordoada por não entender o que está se passando, outras vezes consciente de que já não faz parte do mundo dos chamados vivos. A família está ali enlutada, cheia de dores, então é justo que nós vibremos positivamente pelo familiar, pelo companheiro que está partindo, que está nascendo para a vida imperecível. É claro que nós temos direito de chorar, mas sem gritaria, sem espalhafatos, sem desesperos, porque da mesma maneira que no nascimento do nosso bebê nós acordaríamos a criança irritada, nós provocaríamos dificuldade para ela repousar de novo pelo susto, a mesma coisa nós provocamos sobre os nossos mortos quando vamos para os velórios para fazer estardalhaços. É importantíssima a nossa postura de respeito, de carinho, quando formos visitar aquela caixa que porta a gaiola vazia, donde a ave já voou para céus mais altos. Agora eu peço as suas considerações finais, Raul. Desde há muito das civilizações mais antigas, o homem se defronta com esse mistério da morte. Durante um tempo, ele quis retardar esse período, procurando a fórmula mágica, a pedra filosofal, o elixir da longa vida, como conhecíamos entre os alquimistas da Idade Média por toda a Europa. Com o passar do tempo, a criatura humana foi se dando conta de que esse elixir da longa vida não existe nos termos que eles pensavam. O Espiritismo nos vem falar desse elixir da longa vida, que é a vivência do amor.
Somente o amor nos faz viver no sentido filosófico de viver para sempre. Daí é o amor que cobre multidão dos pecados. É por isso que o evangelista João nos diz que Deus é amor. É por isto que o amor é a alma da vida e que Paulo estabelece que ainda que ele desse o próprio corpo para ser queimado na fogueira, mas se não tivesse amor ou caridade, isso de nada lhe adiantaria. Então é o amor, o grande elixir da vida eterna. E é graças a essa experiência do amor gradativo, amor no lar, amor entre os amigos, amor para conosco, amor para com a natureza que nos rodeia, amor na vida, em tudo que façamos, para que tenhamos essa plenitude, essa grandeza interior que nos vai fazer ligados à vida plena, ainda que estejamos diante da morte do corpo físico. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu carinho, participação, e a vocês que estiveram conosco no programa de hoje, que se encerra agora, seguindo a Jesus. Deixemos morrer o homem velho para que possa nascer o homem novo. Até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Oração no Dia dos Mortos. Emmanuel. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam às teias físicas, pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro. Pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à afeição de belos epitáfios inúteis. Pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões encarcerados para a longa descida às trevas. Pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro. Pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa. Pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas. Pelos que se imobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias, que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento. Pelos mortos de desânimo, que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão. Pelos mortos de desespero, que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência. Pelos mortos da saudade, que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida. E por esses outros mortos, desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também, como choraste sobre Lázaro morto, e trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição.
passado eu mudei, eu não sabia. A paz eu encontrei, pois era tudo o que eu queria. A força desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho, por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo. A força desse amor não conhecia, agora eu já sei viver a vida com alegria. Tu és o abrigo e a luz no meu caminho, por isso, meu Jesus, já não me sinto tão sozinho. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo. Ó meu Senhor, estou aqui pra te dizer eu te amo.